Olá, pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para todos que estão nos ouvindo. Eu, professor Alan Ribeiro, estou aqui com vocês nessa nova entrevista, no nosso programa de entrevistas educacionais. E hoje eu tenho a honra e satisfação de receber o meu xará, meu amigo, meu irmão, professor Alan de Matos. Professor, muito obrigado por estar aqui com a gente nessa entrevista. Professor, a palavra está com o senhor. Professor Alan Ribeiro, a satisfação é toda minha. Cumprimento de forma muito carinhosa você, agradecendo desde já pelo convite, e cumprimento também de forma muito especial você que está aí do outro lado da tela, que está assistindo a essa entrevista neste momento. Saiba desde já que essa entrevista ela foi preparada com muito carinho, com muita atenção, com muito zelo, exatamente para contribuir no seu processo de formação. Então, meu xará, estou à sua disposição e mais uma vez reitero a minha satisfação em participar de mais este grande projeto de sua autoria. Obrigado, professor. Olha só, a primeira pergunta, professor Alan, é a seguinte: eu gostaria que o senhor falasse um pouco da sua trajetória acadêmica, da sua formação acadêmica para os nossos ouvintes. Muito bem, professor Alan. Eu vou me permitir aqui fazer uma pequena mudança para falar não apenas e tão somente da minha formação, da minha trajetória acadêmica, mas ir um pouquinho antes, exatamente para estabelecer neste momento uma conexão ainda maior com os nossos telespectadores, com todos aqueles que estão assistindo à entrevista. Antes de me tornar um profissional da área do direito, eu era um profissional da área da mecânica de automóveis. É isso mesmo. Eu era um mecânico de automóveis, vindo de uma família extremamente humilde, era também gago. Então eu era um filho de pobre, mecânico de automóveis e gago que tinha um sonho, que era o sonho de me tornar um advogado e depois um outro sonho de me tornar um professor universitário. Por que eu acredito ser interessante, professor Alan Ribeiro, eu falar aqui que eu era gago, mecânico de automóveis e vindo de uma família extremamente humilde? A importância disso é para mostrar para todos aqueles que estão assistindo a esta entrevista de que o sonho é possível de ser alcançado. Quando eu tive esses sonhos, eu tive inúmeras barreiras que eu precisei transpor, que eu precisei vencer em termos de desafio, inclusive um dos maiores deles, que foi a gagueira. Porque eu pensava comigo, puxa vida, eu nunca vi advogado gago e muito menos professor gago. Como que eu, um gago, vou me tornar advogado e depois um professor? Então eu tive que trabalhar exatamente estes aspectos para superar essas dificuldades. E aí então eu fui vencendo dificuldade após dificuldade, fui galgando degrau por degrau, até que finalmente eu realizei o sonho de entrar na faculdade de Direito. Entrei na faculdade no ano de 1998, inclusive em dezembro do ano passado, agora, recente, eu completei 18 anos de formado. E é engraçado que eu só fui me dar conta disso no mês de janeiro desse ano, quando me veio à cabeça, falei assim, uai, dezembro passou e, puxa vida, mais um ano aí de formado, então 18 anos de formado, e eu optei pela área do direito porque eu sempre via o advogado, o profissional da área do direito, como se fosse um super-herói da vida real, um super-herói sem capa, aquele que trabalha com a questão do direito das pessoas, aquele que combate a injustiça, aquele que é a voz daquele que está sendo injustiçado ou tendo os seus direitos não respeitados. Então eu fui para a área do direito por causa disso, mas lembrando que antes eu tive toda uma caminhada prévia até chegar à área do direito. Na área do direito, depois de ter feito a minha faculdade, depois de ter formado, eu colei grau em dezembro do ano de 2002, eu fui tendo aí outros objetivos, inclusive o objetivo de me tornar um professor universitário, e aí eu busquei a minha capacitação, fiz a minha especialização, depois eu fiz o meu mestrado, não parei de estudar,
porque o profissional, principalmente da área da educação, é aquele que tem sede de conhecimento, é aquele que não para de estudar em nenhum momento da sua trajetória. Inclusive você, professor Alan Ribeiro, é um dos grandes exemplos que nós temos hoje no ambiente acadêmico, no ambiente educacional, daquele que não para de estudar, daquele que não para de fazer cursos, daquele que não para de se capacitar. Por isso eu posso dizer para você e para todos aqueles que nos assistem neste momento, que mais do que nunca o chá tem sido hoje extremamente importante. Vou repetir, o chá nunca teve tamanha importância como tem nesses tempos atuais. Só que o chá a que eu estou me referindo, meu xará, não é este chá aqui. Apesar que este chá aqui também faz muito bem para a nossa saúde, sim, mas não é a este chá que eu estou me referindo. Eu estou me referindo ao C, ao H e ao A. Ao chá, mas relativo ao C do conhecimento, o H da habilidade e o A da atitude. Então grave aí, chá. C, conhecimento, H, habilidade e A, atitude. Mais do que nunca, esses três elementos têm sido extremamente importantes, inclusive neste momento tão desafiador pelo qual nós estamos passando. Verdade, viu, professor Alan? São muitos desafios que nós estamos vivendo hoje, né? E aqui, professor, eu tinha preparado uma outra pergunta, que era, o senhor já falou para nós que começou ali, que foi mecânico de automóveis antes mesmo de entrar na faculdade, e eu tinha colocado aqui, nos fale um pouco da sua experiência, professor profissional, antes da docência. O que o senhor fez antes de efetivamente estar em sala de aula como professor durante a sua graduação e logo após a graduação? Como que foi esse processo no mercado de trabalho? Bacana, xará. Essa pergunta ela é extremamente relevante porque ela acaba nos conduzindo por alguns caminhos que são extremamente importantes, inclusive para aqueles que estão com graduação em andamento. Tem um momento muito importante na graduação de todos nós que diz respeito a estágio. Nós precisamos fazer estágios, isso acontece em todas as áreas, inclusive na área do direito. Enquanto estudante de direito, eu tive a oportunidade de realizar vários estágios, realizei estágios em escritórios de advocacia, realizei estágios em várias repartições, mas um desses estágios em especial foi um dos que mudou muito a minha vida desde estudante. Foi um estágio que eu fiz no famoso PROCON. Eu fui estagiário do PROCON, inclusive aqui do PROCON de Belo Horizonte, que é o famoso PROCON PBH, que é um dos maiores termômetros das relações de consumo que nós temos aqui em Minas Gerais. E graças a esse estágio no PROCON PBH, eu conheci o direito do consumidor, que acabou se transformando em uma das minhas maiores paixões em termos de área de estudo. E esse estágio no PROCON PBH acabou abrindo as portas depois para outros estágios e atuações profissionais na área do direito do consumidor. Então eu tive a oportunidade de ficar no PROCON PBH durante 2 anos como estagiário, finalizei a minha passagem pelo PROCON sendo estagiário da coordenação, eu era estagiário então do coordenador do PROCON PBH, que na época quem era o coordenador é o professor Bruno Burgarelli, grande professor, muito conhecido, professor da PUC Minas. E depois desse estágio de 2 anos, eu fiz também um estágio no Juizado Especial das Relações de Consumo de Belo Horizonte, o GESP de Relação de Consumo aqui da nossa capital. E depois, graças a esta experiência, graças a essa bagagem, antes mesmo de formar, eu tive a oportunidade de ser contratado por uma empresa para cuidar do departamento jurídico desta empresa na área do direito do consumidor. Depois que me formei, eu me tornei diretor jurídico do departamento dessa empresa
E depois atuei também como advogado e diretor de departamento jurídico para outras empresas, inclusive com âmbito nacional, na área do direito do consumidor. Então, tive a oportunidade de trabalhar em parceria com empresas como a extinta Telemig Celular, a extinta Gradiente Eletrônica S.A., a Filco, a Nokia do Brasil Tecnologia Limitada e várias outras, cuidando sempre dessa parte relativa ao direito do consumidor. Logo depois de alguns anos de formado, me veio exatamente o segundo sonho, que foi o sonho de me tornar professor. E aí eu fui fazendo as minhas capacitações e fui investindo cada vez mais nessa área. Muito bom, Xará. Sabe por que eu faço essa pergunta? Para que os nossos ouvintes, os nossos alunos possam ver que por trás de nós professores existe sim uma bagagem muito grande de conhecimento e de aprendizado no mercado corporativo. Todos nós não saímos da faculdade e viemos direto para a universidade para poder dar aula na própria faculdade, né? Mas nós passamos por grandes experiências no mercado corporativo. Então nós trazemos junto com a nossa experiência que começamos a adquirir em sala de aula, a nossa experiência no mercado corporativo. Por isso que é interessante para que os alunos, para que quem nos ouve, possam saber disso, né? Que todos os professores que estão sendo entrevistados nesse programa de entrevistas, eles passaram por experiências profissionais no mundo corporativo. E essa é uma história que nos marcou e que faz parte da nossa vida e que nós podemos levar como exemplo para a sala de aula para os nossos alunos, né? Muito legal. E essa experiência prática, professor Alan Ribeiro, ela faz toda a diferença, inclusive nas nossas aulas. Então, por exemplo, sim, nas minhas aulas de direito do consumidor, eu enriqueço as minhas aulas com vários exemplos práticos de casos concretos que eu já tive e tenho até hoje dentro da minha área de atuação relacionada à advocacia no direito do consumidor. Também sou membro da Comissão de Defesa do Consumidor aqui da OAB de Minas Gerais já há vários e vários anos, o que contribui também para o enriquecimento de todas as informações que são passadas nas aulas. Então, como um profissional que completou recentemente 18 anos de formado, realmente esta bagagem que nós trazemos do mundo corporativo, da nossa atuação profissional, faz uma enorme diferença em sala de aula no conteúdo que nós passamos para os nossos alunos. Com certeza. Professor Alan, eu quero galgar um pouco mais na nossa entrevista. Eu sei que o senhor é autor, não só professor, mas autor de 3 livros. O primeiro deles, Curso de Oratória. A gente tem também 40 lições para despertar o orador que existe em você. E o último livro que o senhor lançou em 2019, se não me engano, né? Exato. Oratória para professores. Então, o senhor, além de ser um professor da área de direito comercial, o senhor também ministra cursos de oratória e é um professor autor de 3 obras que estão aí no mercado literário, ajudando milhares de pessoas a aprender a falar, a se portar diante de uma plateia, né? E eu queria perguntar para o senhor, nos conte um pouco como foi o processo de transformação de professor para autor e qual foi a inspiração para escrever esses livros sobre oratória. Excelente pergunta também, professor Alan Ribeiro. É interessante que a vida ela vai nos levando por alguns caminhos que até então nós nunca imaginaríamos que seguiríamos por ele. E eu falo isso aqui com bastante transparência e sendo bastante honesto. Eu confesso aqui para você e para todos aqueles que estão nos assistindo ou ouvindo, eu confesso que eu nunca imaginei que eu seria autor de livros. Apesar que todas as vezes que eu entrava em livrarias, por exemplo, a livraria Leitura, eu sempre ficava encantadíssimo, né, com os livros, com as obras, com os grandes autores, mas eu nunca tive para mim este sonho de me tornar um autor, de escrever um livro, e muito menos de livro que saíssem, por exemplo, da primeira edição. Eu nunca tive este sonho porque eu achava que era demais para mim.
principalmente considerando que eu era um filho pobre, gago e mecânico de automóveis. Mas aí a vida foi nos conduzindo por outros caminhos e eu consegui realizar também essa situação. Como é que isso nasceu? Bom, nos primeiros anos da minha atividade como professor de direito, eu sempre percebia que os alunos do direito, como um todo, sempre tinham uma deficiência muito grande, que era a deficiência relacionada à retórica, uma deficiência relacionada à oratória, à comunicação em geral e principalmente em relação à fala em público, que é uma deficiência que eu vi que depois ela é generalizada, ela vale para todo mundo. Todo mundo, a grande maioria das pessoas, tem medo de falar em público, tem dificuldade de comunicação, tem problemas relacionados à questão da oratória. E aí os alunos, como viam a questão da minha desenvoltura em sala de aula, porque eu já era um estudioso da oratória desde a minha época de graduação, os alunos foram ali me pressionando, falando: "Não, professor, o senhor podia montar aí um curso, montar um treinamento para ensinar para a gente como falar corretamente, como falar sem inibição, para a gente ter sucesso inicialmente na área do direito." E aí eu aceitei esse desafio, aceitei essa provocação e bolei um curso de oratória e ministrei pela primeira vez esse curso, inclusive para os alunos de uma unidade da PUC Minas. E é engraçado, Xará, nós estarmos fazendo essa entrevista neste ano de 2021, porque é um ano extremamente importante, porque é exatamente um ano em que este tal curso de oratória, ele completa 10 anos de existência. Então, neste ano de 2021, fecha-se o primeiro ciclo de uma década da existência do curso. E desde este primeiro curso que eu ministrei na PUC Minas, eu não parei mais. E aí foi um curso atrás do outro, inicialmente na PUC, depois abrangendo outras instituições como Unipac, Universo. Depois o curso chegou para os meus alunos da Estácio, que eu ministrei o curso antes mesmo de ser professor da Estácio. Eu tive a oportunidade de ministrar o curso de oratória. Depois o curso foi para a Faculdade Asa de Brumadinho. Depois o curso foi para o Cotemig, Colégio e Faculdade. Foi, enfim, para inúmeras outras instituições e capacitando não só profissionais da área do direito, mas também profissionais de outras áreas do conhecimento que perceberam que falar bem, que se comunicar bem, não é algo afeto apenas e tão somente ao advogado, ao defensor, ao promotor ou ao juiz. Na verdade, hoje, mais do que nunca, todos nós, independente da área, independente da profissão, precisamos nos comunicar bem, precisamos falar bem. E aí, quando eu tinha aí mais ou menos uns 7 anos de curso de oratória, 7 anos de experiência capacitando pessoas, me veio uma outra provocação também dos meus alunos, que foi: "Professor Alain, por que você não escreve um livro sobre oratória? Você já faz isso há tanto tempo, já tem 7 anos que o senhor está ensinando aí as técnicas, ensinando as pessoas a como superar o medo de falar em público, por que você não escreve um livro?" E aí, veja que interessante, não foi ideia minha então, isso não partiu de mim, porque eu achava que eu não era capaz e não tinha o sonho de me tornar um escritor. E aí a ideia veio dos meus alunos de oratória, eu aceitei de novo a publicação, aliás, a provocação, e aí surgiu o primeiro livro, que foi o curso de oratória, Saiba Como Libertar o Orador que Existe em Você, que, para minha surpresa, já está na sua 3ª edição. Então, lembra daquele que não tinha a pretensão de se tornar um autor e não achava que um livro seu poderia sair da 1ª edição? Pois é, acabou que este livro aqui já está na sua 3ª edição. E aí vieram outros projetos. Veio o segundo projeto que você mencionou, que diz respeito a este livro aqui, que é o 40 lições para despertar o orador que existe em você. Este livro não tem o objetivo de ser um curso completo como o anterior,
mas tem o objetivo de ser um guia rápido para aquele que vai ministrar uma palestra, vai preparar uma aula, um treinamento, não sabe nem por onde passar, não sabe nem por onde começar. Esse é um livro que salva, porque ele foi criado, foi idealizado na sistemática de dicas rápidas, de lições rápidas para aquele que vai fazer uma fala em público em pouco tempo. E depois veio o meu projeto mais audacioso, publicado em 2019, que é este livro aqui, o Oratória para Professores, que também, para minha surpresa, já está na sua segunda edição, como o outro livro também, o 40 Lições, já está também na sua segunda edição. Então, qual foi o processo? Durante mais ou menos 7 anos, eu ministrei o curso de oratória, capacitei inúmeras pessoas, e quando eu tive a expertise, quando eu tive a experiência de ter capacitado, na época, mais de 2.500 pessoas, aí sim eu tive a segurança para colocar no papel aquilo que já há tanto tempo eu ensinava nos cursos de oratória. Então eu posso te dizer, professor Alan, que foi um processo. Então, primeiro, eu fiz muito na prática com a capacitação dos cursos de oratória e depois eu coloquei no papel tudo aquilo que eu já tinha como experiência acumulada de mais de 7 anos de treinamento e de mais de 2.500 pessoas capacitadas. Então foi esse o processo. Muito legal, muito interessante a gente conhecer essa história também. Eu não conhecia essa história, viu, Xará? Completa do jeito que ela é. Tá de parabéns, professor. Professor Alan, já que estamos falando de oratória agora, da importância da oratória, de se falar em público, né? A gente sabe que realmente os alunos têm dificuldade, muitos alunos têm dificuldade, muitos profissionais no mercado têm dificuldade, sim, de falar em público, de se expressar corretamente, de falar corretamente em público, né? Então, eu queria pedir ao senhor que falasse um pouco por que é tão importante a oratória nos dias de hoje no mundo corporativo. No mundo educacional, a gente sabe, nós professores temos que saber falar e nos expressar para poder estar em sala de aula. Mas lá no mundo corporativo, por que da importância da oratória nesse mundo corporativo? Fantástica pergunta, professor Alan Ribeiro. E a resposta a esta pergunta, ela passa inicialmente pela compreensão do que são competências e habilidades. E aí você, melhor do que eu, sabe das famosas hard skills e soft skills. Inclusive você que está nos assistindo neste momento ou está nos ouvindo, atenção para estas expressões, hard skills e soft skills, que tem a ver com competências e habilidades. No mundo corporativo, nós precisamos desenvolver competências e habilidades das mais variadas. Neste mundo corporativo tão competitivo e hoje tão transformado por conta da pandemia, nós, profissionais da atualidade, precisamos ter um leque bem amplo de hard skills e de soft skills. Mas o que são hard skills e soft skills, professor Alan? Bom, as hard skills são as competências e habilidades técnicas. São aquelas competências e habilidades que nós adquirimos, por exemplo, fazendo um curso, fazendo uma especialização, fazendo um treinamento específico, e aí nós temos o certificado, inclusive, que demonstra que nós completamos aquele treinamento e temos, pelo menos em tese, aquela competência, a hard skills. Agora, o mercado, nesta última década, tem exigido muito dos profissionais do mundo corporativo o desenvolvimento de outras habilidades, que são as famosas soft skills, que são habilidades, competências pessoais, habilidades, competências ligadas ao indivíduo. Não é aquela, então, que nós fazemos um curso e temos necessariamente o certificado, como, por exemplo, um curso de informática, um mestrado, um doutorado, mas são competências ligadas ao ser humano. E dentro dessas competências ligadas ao ser humano, eu posso citar, a título de exemplo, as competências e habilidades de liderança, de solução de conflitos, e agora, puxando para o nosso tema,
a habilidade, a competência da comunicação. E aí a comunicação tem uma relação direta com a oratória. Então hoje, o mercado de trabalho exige dos profissionais, repito, de qualquer área do conhecimento, o mercado de trabalho, o mundo corporativo, exige que o profissional tenha também a competência de se comunicar bem, comunicar-se de maneira assertiva, de forma não violenta e principalmente se comunicar bem em público. E esta comunicação, ela se dá tanto ele com seus colegas de trabalho, ele com seus superiores hierárquicos ou subordinados, e ele também diante de um público. Então imagina um profissional, um gerente, um diretor, um presidente de uma empresa, ele precisa ter a competência, a habilidade de se comunicar bem, inclusive em público. Por quê? Porque senão ele peca no aspecto de interação com o outro, principalmente no momento de fechar um negócio, de fazer a exposição ou apresentação de resultados, o momento de conversar com um cliente, exatamente para poder fechar um negócio importante. Então, comunicação, se comunicar bem, ter inclusive uma boa oratória, é uma competência, habilidade que o profissional de qualquer área precisa desenvolver na atualidade. Então, atenção você, que é muito tímido, você que tem pavor de falar em público, você que passa mal só com a ideia de um dia estar diante de uma coletividade de pessoas e ter de falar alguma coisa, se você se identificou em alguma dessas 3 situações, sugiro que você aprimore, desenvolva as suas soft skills de comunicação, porque senão você corre o risco de ou não entrar no mercado de trabalho ou perder oportunidades no mundo corporativo exatamente por conta desta sua deficiência na área da comunicação. E hoje, Xará, está muito fácil das pessoas desenvolverem esta habilidade, esta competência. Na minha época, era extremamente difícil se ter acesso a livros e principalmente a cursos de oratória. Eu, por exemplo, te confesso aqui, o meu salário de mecânico que eu recebia na época em que eu era mais jovem e estava nos primeiros anos do meu curso de Direito, o meu salário de mecânico não me permitia fazer um curso de oratória. Eu não tinha dinheiro para pagar um curso de oratória e quase não tinha dinheiro nem para comprar livros novos, porque eram muito caros, isso há quase 18, 19 anos atrás. Então vejam, hoje está muito mais fácil. Hoje você tem uma série de cursos de oratória que tem valores que nós chamamos de valores acadêmicos, de valores universitários, que é aquele curso que um estudante pode pagar e sem se endividar pelo resto da vida, sem comprometer demais a sua renda. Existem inúmeros livros no mercado que trabalham esses aspectos. Então, comunicação, oratória, é uma soft skills que precisa ser desenvolvida por todas as pessoas. Verdade. As habilidades técnicas, né, as hard skills, nós aprendemos elas, como você deixou bem claro, através de um curso. E só ressaltar, as habilidades humanas, essas habilidades mais conceituais, nós também aprendemos. Temos como aprender sobre oratória, tá aí o professor Alan de Matos é professor de oratória, tem um curso de oratória. Aprender sobre liderança, sim, tem curso sobre liderança. Então, as habilidades humanas, pessoal, a gente também aprende. Basta querermos e irmos atrás, que hoje está muito mais fácil conseguir se capacitar e se habilitar em alguma coisa específica que você precise para desenvolver as suas atividades profissionais no mundo corporativo. É muito mais tranquilo e muito mais fácil hoje. Eu também lembro que na minha época de graduação, há 15 anos atrás, quando eu já tenho 15 anos de formado também na graduação, na minha primeira graduação, não era fácil a gente conseguir fazer um outro curso e ter que pagar a faculdade. Eu fiz faculdade paga, né? E ter que comprar livro, material o tempo todo, era muito difícil, mas hoje as coisas estão com um acesso um pouco mais fácil.
para que os alunos possam se aperfeiçoar e possam aprender mais, né? Professor Xará, nós estamos chegando aqui ao nosso final, mas ainda tenho mais uma pergunta. Vamos lá. Aliás, uma pergunta não, é um pedido, na verdade. Queria que o senhor deixasse 3 dicas, pelo menos 3 dicas. A gente sabe que tem muita coisa, no curso de oratória tem muita coisa que os alunos aprendem, mas que o senhor deixasse 3 dicas de como que os nossos alunos, eles têm que se portar na hora de uma apresentação. Não só os nossos alunos, mas todos que estão nos ouvindo, né? Como se portarem diante de uma plateia para fazer a apresentação de um trabalho, de uma tarefa que lhe foi incumbida. Deixa algumas dicas para os nossos ouvintes, é possível? Bom, 3 dicas apenas é um desafio muito grande, né? Mas vamos tentar aqui dar algumas dicas, né? Para você ver que tem um livro que é só de 40 lições, né? Vamos tentar aqui dar algumas. Olha que interessante. Quando nós vamos fazer uma apresentação em público, e vejam que isso aqui que nós estamos fazendo nesses tempos de isolamento social acaba sendo também uma apresentação. Nós estamos aqui apresentando, apesar de estarmos eu na minha casa, o professor Alan Ribeiro na casa dele, estarmos nos nossos ambientes privados, isso aqui que nós estamos fazendo, quando for divulgado, quando for publicado, vai atingir um público, e um público muito considerável, principalmente levando em conta aí os grandes seguidores que o professor Alan Ribeiro tem no seu Instagram e redes sociais em geral. Então, uma dica que eu posso dar é a dica relacionada à questão da postura. Nós precisamos ter uma postura correta quando vamos falar em público. E aí nos cursos de oratória eu sempre resgato aquela postura clássica, tradicional, que é a do barriga para dentro, peito para fora, tronco ereto. Isso quando nós estamos de pé, isso fica muito claro, porque nós não podemos fazer uma apresentação corcundas ou com o tronco virado para frente. Nós precisamos ter uma postura firme, porque senão nós ficamos parecendo também boneco de posto. Vocês já devem ter visto alguém falando que descuida da questão da expressão corporal e fica se movimentando com uns movimentos estranhos, parecendo, por exemplo, um boneco de posto. Então, a primeira dica é relacionada à postura, o que vale para nós aqui também, na gravação, por exemplo, de aulas, ou de vídeos, ou de interações, à distância, como nós estamos fazendo aqui. Vejam que tanto eu como o professor Alan Ribeiro, nós estamos bem posicionados, tanto em termos de foco, como também a nossa própria postura corporal. É uma postura adequada para aquilo que estamos fazendo aqui. Então, primeira dica, cuidado com a postura. A segunda dica está relacionada a uma técnica da oratória muito específica, que é a técnica da gesticulação. A gesticulação, ela tem o poder de dar o detalhe visual à comunicação que está sendo estabelecida naquele momento. Então, quando você falar em público, você deve ter o cuidado de também gesticular. Repito, a gesticulação dá o detalhe visual da comunicação. E com a gesticulação de mãos e braços, você vai tentar explicar exatamente aquilo que sai em termos de mensagem através da sua voz. Uma terceira dica fundamental diz respeito ao chamado contato visual. Quando você estiver diante do público, quando você estiver falando diante do público, o seu foco de visão tem que estar voltado para a plateia. Então você não pode falar em público. Se o seu público está aqui na frente, você não pode falar olhando para um lado, não pode falar olhando para o outro lado, não pode falar olhando para o chão e muito menos falar olhando para o teto. Eu, nesses 10 anos de curso de oratória, já vi oradores, inclusive com grande experiência, falando assim em alguma destas situações. O mesmo vale para isso aqui que nós estamos fazendo neste ambiente digital. Percebam que quando eu ou o professor Alan Ribeiro falamos, constantemente o nosso foco de visão está direcionado para a tela, está direcionado para a câmera, exatamente para dar aquele olho no olho, a sensação do olho no olho, ou de que a comunicação realmente está sendo feita com você que está aí do outro lado da tela. O professor Alan pediu 3, eu estou aqui já empolgado, mas vou dar essas 3.
Eu acho que essas três, elas dão aí um panorama geral da importância da oratória, do estudo da oratória, e como o professor Alan Ribeiro mencionou, a oratória, a comunicação, como sendo uma habilidade, como sendo uma competência humana, ela pode ser treinada. Vou dizer para todos vocês, falar bem é treino, falar bem é treinamento. Se você não nasceu com o dom de falar em público, e tem gente que nasce mesmo, mas não foi o meu caso. Lembra? Eu era gago. Não, obviamente, não nasci com o dom de falar em público. Mas mesmo não nascendo com este dom, eu consegui, através do estudo da oratória, incorporar esta habilidade à minha personalidade. Então, se eu era gago e consegui, eu tenho certeza que você que está aí do outro lado da tela também consegue. Basta investir, basta ter coragem e romper a linha do medo. Muito bom, muito obrigado, Xará, professor Alan de Matos, por todo esse tempo gasto aqui com a gente, nesses minutos que nós estamos aqui. Tenho certeza que é um período que nós podemos compartilhar um pouco do que já vivemos, de nossas experiências, para que os alunos, para que aqueles que nos ouvem, possam aprender mais um pouco. Pessoal, eu quero falar com vocês também que, como foi falado, o professor Alan de Matos tem um curso. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o site do professor, o liberteorador.com.br, vai estar na descrição do nosso vídeo, para que depois quem tiver interesse em conhecer mais, quiser aprender mais, pode entrar em contato com o professor através do site dele. Quiser saber sobre os livros, entre em contato com o professor também. Tenho certeza que o professor Alan vai estar de braços abertos para conversar com vocês e passar toda a orientação que for necessária. Xará, de coração, muito obrigado mais uma vez por comprar essa ideia agora do programa de entrevistas educacionais. É uma satisfação tê-lo aqui nesse momento, nesse distanciamento. Estamos aqui criando novas ferramentas para chegarmos até as pessoas, até os alunos, até os estudantes, né? Queria abrir esse momento agora para suas considerações, professor. Muito bem. Professor Alan Ribeiro, na verdade, quem agradece sou eu. Como eu disse anteriormente, sou um grande admirador do seu trabalho. Em 18 anos de formado e 16 anos de docência, então eu sou professor já há 16 anos, durante esse tempo todo eu nunca conheci um profissional como você. E eu acho que é importante falar isso, é importante deixar isso aqui registrado, porque a sua garra, a sua vontade de aprender para depois ensinar, ela é realmente admirável. Te admiro muito, não só como profissional, mas principalmente como pessoa humana que você é, e te admiro muito por esta grande paixão que você tem pela docência, pela questão do aprendizado, pela questão de se construir o conhecimento com o outro. Posso dizer para você também, sem qualquer tipo de exagero, que uma das maiores virtudes que a vida profissional me trouxe na área do magistério foi de conhecer aí outros educadores tão apaixonados como eu pela educação, e você é um deles. Eu agradeço muito ao universo por essa oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras, professor. Estamos juntos nessa luta de transformarmos o nosso país por meio da educação, que eu acho o meu sonho ter um Brasil educado. É por meio da educação que nós vamos mudar todo o nosso país e mudar todo o nosso cenário. Pessoal, espero que todos tenham gostado dessa entrevista com o nosso professor Alan de Matos. É uma satisfação estar com vocês. Quero deixar o meu abraço a cada um que tem nos ouvido, que tem assistido às entrevistas, e um grande abraço e até a nossa próxima entrevista. Tchau, tchau. Tchau, professor Alan. Um abraço a todos, um bom dia, boa tarde ou boa noite. Tchau, tchau. Isso aí. Tchau, tchau, pessoal.